Na última videoaula, então, nós vimos sobre os íons, né, que são os átomos que apresentam carga, não são átomos neutros. E nessa videoaula a gente vai aprender sobre a distribuição eletrônica, ou seja, como os elétrons estão distribuídos, estão posicionados, nós podemos falar assim de uma forma simplificada, né? Lá dentro da eletrosfera. Então, nós vamos ver como é que eles se distribuem entre os níveis de energia que nós já estudamos e entre os subníveis que nós vamos mostrar nessa videoaula, certo? Então, nessa tabela, o que é essa tabela? Ela apresenta as camadas, né, que são os níveis de energia, tanto na forma representada em letras quanto em números. Então, aqui, para realizar a distribuição eletrônica, nós utilizamos a forma numérica, certo? Então, tem o nível 1, que é aquele mais próximo do núcleo, e por fim, o nível 7 é o mais distante do núcleo. Essa terceira coluna aqui, ela representa, né, cada letra aqui representa um subnível. Na verdade, os subníveis, a gente fala dessa forma, mas eles são, na verdade, cada um deles, nós temos 4 principais, cada um deles representa uma trajetória do elétron, né, que a gente falou que ele está sempre em movimento. Então, se é uma trajetória mais circular, mais elíptica, isso que representa o subnível. Mas para esse estudo, vocês podem imaginar que, por exemplo, o nível 1 apresenta o subnível S. O nível 2 apresenta ainda, dentro do nível 2, o subnível S e o subnível P. E assim por diante. Então, o nível 3 tem os subníveis S, P e D. O nível 4, S, P, D e F. Tá? Então, é isso que está querendo dizer, que está sendo representado aqui nessa tabela. Essa tabela aqui embaixo, nesse canto direito, está sendo mostrado quantos elétrons cada subnível suporta. Tá? A quantidade máxima de elétrons presentes em cada subnível. Então, o subnível S apresenta no máximo 2 elétrons, o subnível P no máximo 6, o subnível D no máximo 10 elétrons e o subnível F no máximo 14. Isso significa o quê? Que o subnível S não suporta 3 elétrons, nem 4, mas ele suporta 1 elétron, ou 2, ou nenhum. Ele pode estar vazio. E da mesma forma, com esse pensamento, é o P, o D e o F, tá? Então, no P não cabem 7 elétrons, no D não cabem 11, 12, tá bom? Então, a partir daí, a gente sabendo, né, cada nível energético, quais são os subníveis presentes e quantos elétrons há presente, né, pode estar presente em cada subnível, a gente consegue começar a construir a distribuição dos elétrons em um determinado elemento químico, no átomo de um determinado elemento químico. Uma outra informação importante antes da gente começar a fazer isso é saber que os níveis energéticos, eles começam a ser preenchidos com elétrons a partir daquele nível mais próximo do núcleo. Tá? Então, por exemplo, o hidrogênio é um átomo, né, que na sua forma neutra, ele apresenta um elétron. Um elétron. Então, só tem um elétron dentro do átomo de hidrogênio, naquela eletrosfera toda. Aonde está ele? Só tem um. Ele está lá bem pertinho do núcleo no nível 1. É isso que a gente quer dizer. À medida que os átomos vão recebendo mais elétrons, eles vão preenchendo totalmente o nível 1. Então, olha só, o nível 1, a gente vê aqui nessa tabela que está presente o subnível S. O subnível S suporta 2 elétrons, né? Então, o hidrogênio tem 1 elétron, ainda tem como receber mais 1 elétron, né? Então, o elemento hélio, por exemplo, que é o elemento que neutro tem 2 elétrons, os 2 elétrons estarão aqui, ó, porque eles cabem aqui no nível S. E a gente vai construir, né, quanto mais elétrons vão chegando a partir
da complexidade, né? Quanto mais complexo vai se tornando o elemento, mais elétrons ele tem presente, a gente vai adicionando eles e cada vez começando dos níveis e subníveis mais próximos do núcleo até os mais distantes, tá? É essa ordem que a gente segue. A gente vai utilizar a seguinte forma, tá? A gente vai fazer uma distribuição nesse sentido aqui, ó. O número inicial de 1 a 7, ele vai representar o nível, tá? Então, nível 1, em seguida a gente vai adicionar o subnível, então nesse caso, nesse exemplo, o subnível S, então 1S. Esse número 2, que a gente vai adicionar, né, sobrescrito, significa quantidade de elétrons presente nesse subnível. Então, o que significa isso aqui? 1S2. Significa que tem 2 elétrons no subnível S do nível 1, certo? Então, vamos lá. Essa aqui é uma tabela que Linus Pauling desenvolveu a partir do seu estudo, né, já sabendo como é que os elétrons estão de verdade lá dentro dos átomos, ele desenvolveu para poder nos auxiliar, né? Então, a gente começa olhando essa tabela, por exemplo, o seguinte, a gente vai fazer a distribuição dos elétrons do átomo de bromo, né? Então, a gente está trabalhando primeiro com o átomo neutro. Então, tá, então o bromo, número atômico 35, vou lá na tabela periódica, né, encontro isso, significa que tem 35 prótons, como ele é neutro, ele tem 35 elétrons. Então, nós temos que distribuir os 35 elétrons de acordo com o que Linus Pauling veio nos apresentando. Então, como é que a gente vai fazer? A gente começa daqui de cima, como eu disse, do nível mais próximo do núcleo, né? Então, no nível 1, subnível S, que é o único presente, nós temos 2 elétrons. E nós vamos adicionando até completar 35 elétrons aqui, ó. Então, em seguida, depois que a gente segue essa flecha de cima para baixo, ó, terminou, não tem mais nenhum nível passando pela flecha, a gente vai para a próxima flecha, começando daqui de cima e seguindo na diagonal. Então, 1S2, então 2 elétrons do subnível S do nível 1, 2S2, então nível 2, subnível S, 2 elétrons também, que é a quantidade máxima que ele suporta. Terminou os níveis dessa flecha, vai para a próxima, começa aqui de cima, ó. Então, agora a gente está no nível 2, subnível P. Então, 2P, quantos elétrons cabem? 6. Então, 2P, 6. Continua ainda nessa flecha, nós temos ainda o nível 3, subnível S. Então, a gente adiciona lá. Essa é a distribuição eletrônica, ó. A gente vai colocar numa linha, tá? Numa sequência. Então, 3S2... Continua aqui agora na próxima linha diagonal, 3P6, 3P, número máximo de elétrons, cabe a 6. Então, vamos ver até aqui quantos elétrons nós temos. 6, 8, mais 6, 14, 15, 16, 17, 18. Ó, nós temos, até aqui distribuímos 18 elétrons, mas são 35. Então, a gente continua. Então, paramos aqui no 3P6. Continua ainda nessa flecha, tem o 4S, ó, não se confunda. Não é 3S, 3P, 3D, né? Então, continua nessa linha, por isso que tem o diagrama aqui pra gente seguir. 4S2, vai para a próxima linha aqui. 3D10, a quantidade máxima do D. 4P, agora sim, 4P, cabem 6. Mas o que acontece? Aqui na distribuição ficou 4P5. Porque agora, né, nós tínhamos 18 elétrons até aqui. Lembra que eu contei, né? Mais 2, 20. Mais 10, 30. Se eu adicionar mais 6 aqui, eu vou estar distribuindo 36 elétrons e não 35. Então, a gente finaliza sempre de forma a completar a quantidade de elétrons presentes, certo? Então, essa é a distribuição
do bromo com 35 elétrons, 4p5, tá bom? Então, a gente sempre faz essa ordem. Aqui, antes de eu dar o próximo exemplo, só para mostrar para vocês, essa tabela aqui, cada linha dessa, ó, é um nível. Então, essa é a linha do nível 1, do nível 2, do nível 3, né? E tá com base nessa outra tabela aqui, ó. Então, o nível 3 tem o subnível S, P e D. Então, olha só. Nível 3. S, P e D. Nível 4, S, P, D e F, tá bem? Então tá, então o bromo tá aí. Nós paramos ali, né? Mas ainda teria, se fosse para continuar, nós paramos no 4P aqui, ó. Continuaria nessa flecha, 5S. Em seguida, terminou, vem aqui para cima na próxima, 4D, 5P, 6S. E assim por diante. Então, esse exemplo aqui de baixo é do cálcio, né? Então, o cálcio, ele tem neutro 20 elétrons. Então, a gente começa aqui também. 1s2, pula para o próximo. 2s2, vem para a próxima flecha. 2p6, 2p6, continua na mesma flecha que ainda tem aqui embaixo. 3s2, pula para a próxima. 3p6, 4s2. Então, quando a gente conta 2, 4, 10, 12, 18, 20. Pronto, estão distribuídos os 20 elétrons. Então, é sempre, percebe que a distribuição do cálcio, dos 20 elétrons do cálcio, é igual à distribuição dos 20 primeiros elétrons do bromo, porque a gente está seguindo o mesmo caminho, né? Então, vai ser sempre a mesma coisa, à medida que vierem mais elétrons, a gente aumenta, tá bom? Então, isso significa, olha só, naquela nossa imagem da estrutura dos átomos, né? Ó, essa aqui é o nível 1, ó, nível 1, 2 elétrons, ó, simbolizado pela bolinha cinza, 2 elétrons no nível 1, 2. Nível 2, olha só, nível 2 a gente tem aqui, ó, duas coisas, né? 2 subníveis. 2 com 6, 8. Então, vamos ver, vou começar desse de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nível 3 temos 8 também, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o nível 4, que é a quarta linha, quarta camada, 2 elétrons. Então, 1, 2, tá? Então, isto aqui que nós estamos fazendo é, na verdade, essa representação aqui. Tá? Ainda tem mais um exemplo do cobalto com 27 elétrons. A gente mantém o mesmo caminho aqui do diagrama, tá? Agora, depois que a gente faz a distribuição eletrônica, tem uma informação que é muito importante que vocês saibam. A gente vai estar falando muito dela, que é a camada de valência. A camada de valência, quando vocês fizerem a distribuição, ela representa o último nível de energia que contém elétrons. Ou seja, é o nível mais distante, né? Então, o primeiro é o mais próximo, o sétimo é o mais distante. É o nível mais distante presente na nossa distribuição eletrônica. Então, no caso do bromo, o nosso nível mais distante é o nível 4, ó. Né? É o maior número, então é o mais distante. Nível 4. No cálcio também, nível 4, ó. Os outros é 3, 2 e 1. E no cobalto também. Então, a camada de valência, para os 3 exemplos que nós fizemos, nós falamos que é a camada 4, tá bom? Aí eu posso perguntar, e é importante a gente também observar isso, principalmente quando estudar as ligações químicas e também a tabela periódica, que é a quantidade de elétrons presente nessa camada de valência, em cada distribuição, em cada átomo de elemento que a gente fizer. Então, no caso do bromo, quantos elétrons tem nessa camada 4, na camada de valência? Tem 2 elétrons aqui, mais 5. Então, ele tem, no total, 7 elétrons na camada de valência. Esse aqui, o cálcio, tem 2 elétrons na camada de valência, ó.
E o cobalto também tem 2, só tem 2 elétrons na camada 4, 2 elétrons na camada 4 e aqui 7 a soma, tá? Então, duas informações importantes, o que é a camada de valência, quantos elétrons tem presentes na camada de valência. Então, aqui eu vou deixar 3 exemplos para vocês fazerem, tá? Então, é para fazer a distribuição dos elementos que tem número atômico 4, 13 e 54, utilizando o diagrama de Linus-Pauling. E agora, por fim, como a gente realiza a distribuição eletrônica de íons, tá? Por isso que é bem importante ter assistido a última videoaula antes de chegar aqui. Os íons, como nós vimos, os cátions e os ânions, né? Eles, no caso dos ânions, eles recebem elétrons, então eles terão elétrons sendo acrescentados, e os cátions terão elétrons sendo retirados. De onde, prof, na distribuição eletrônica? Serão acrescentados ou retirados da camada de valência, tá? Ou se tiver, no caso que nós vimos, né, aqui a camada de valência 4, ó, né, tem o subnível S e o subnível P. Aí, nesse caso que tem 2 subníveis, a gente tira ou coloca no último subnível da camada de valência. Então, é mais fácil a gente fazer exemplos e visualizar. Então, olha só. A distribuição eletrônica do ânion cloro com uma carga negativa, o Cl-, tá? Esse 17 é o número atômico dele. Então, primeiro a gente faz a distribuição eletrônica do elemento neutro. Essa é a forma mais fácil para não errar. Você vai fazer a distribuição eletrônica considerando o quê? 17 elétrons, tá? Usando o diagrama de Linus-Pauling. Então, você vai usar o diagrama, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Essa é a distribuição dele neutro. O cloro menos, o ânion Cl menos, significa que ganhou um elétron. Então, a gente adiciona um elétron aqui no último nível, na última camada. Tá? A gente só tem um elétron para adicionar, né? Porque tá uma carga negativa. E como o subnível P do cloro neutro só tem 5 elétrons, ele ainda suporta mais um, né? Ele suporta 6, nós simplesmente adicionamos esse elétron neste subnível da camada de valência, que é a camada 3. Então, vai ficar 3p6 ao invés de 3p5, certo? Agora, do cátion, eu vou mostrar 2 exemplos para vocês, tá? Primeiro exemplo do sódio. Então, a gente faz a mesma coisa. A gente primeiro, então, é o sódio neutro e aqui está o cátion, que é o Na+, tá? Sódio com uma carga positiva, ou seja, perdeu um elétron. Então, a gente primeiro faz a distribuição dele neutro, né? Por isso que é bem importante aprender primeiro a usar o diagrama, né? Para os elementos dos átomos neutros. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Pronto, acabou. Camada de valência 3, né? Que é a última. Quantos elétrons tem nessa camada de valência? Está aqui esse número sobrescrito, né? Então, tem um elétron. O cátion Na+, perdeu um elétron. Que elétron ele perdeu? Exatamente este elétron, que só tem um na camada de valência. Então, quando a gente perde, ao invés de eu deixar 0 aqui, né, para perder, eu estou retirando, observa como fica a distribuição. A gente faz a distribuição, 1s2, 2s2, 2p6 e termina por aqui. A gente não coloca os níveis e subníveis vazios, porque senão a gente teria que colocar todos os outros possíveis, né? Então, a gente já termina aonde tem elétrons. Retirou um elétron, o subnível, nível ficou com nenhum elétron, você não coloca. Apenas retira. Tá? Esse é um exemplo. Um outro exemplo, por isso que é importante a gente saber que a gente vai retirar ou adicionar os elétrons da camada de valência, porque olha só o exemplo do ferro, tá? Vou comparar a distribuição do ferro neutro e a distribuição do ferro 2+, quando ele perde 2 elétrons. Olha a distribuição do ferro, tá?
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Essa é a distribuição dele neutro, você seguindo o diagrama vai chegar aqui. Perde 2 elétrons da camada de valência. Qual é a camada de valência aqui? É a camada 4, tá? Então lembra disso, não é para confundir com a última camada que você colocou. A camada 4 é a camada de valência, então esses 2 elétrons vão sair daqui e não da última coisa, né? Da última coisa que você escreveu, que você colocou. Vai sair daqui. Então a gente vai tirar esses 2 elétrons, ó. Tira, para tirar 2. Se fosse para tirar 1, a gente tirava 1. Vamos tirar 2. Então a gente vai lá, coloca, refaz a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, ó, tô aqui, ó, 3s2, 3p6, tirei o 4s2, porque agora ele perdeu 2 elétrons, não coloco nada, 3d6. Então a gente elimina esses elétrons e, portanto, esse nível e esse subnível, tá bom? Aqui essa imagenzinha aqui de cima, ela mostra novamente a distribuição a partir da imagem que a gente está trabalhando, né, da estrutura do átomo de Bohr que a gente está trabalhando. O que acontece? Aqui é o cloro neutro, ó, então o último nível do cloro, ó, esse aqui é o nível 3, ó, tem 7 elétrons. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele ganhou 1 elétron, então agora o Cl-, se você contar, você conta 8 elétrons no total, tá? Então essa aqui corresponde à distribuição do Cl- e essa do cloro neutro. Certo? Então isso é importante a gente saber, que a gente vai retirar ou adicionar na camada de valência. Então agora eu peguei os mesmos exemplos que tinham o bromo e o cálcio, tá? E vou trabalhar com os íons deles, então já tem a distribuição dele neutro, tá aqui. E também peguei o zinco como exemplo. Então, vamos lá, o bromo neutro está aqui. Agora, então aqui tem 35 elétrons, mas agora é o bromo menos, ou seja, ganhou 1 elétron. Então, adiciona 1 elétron aqui. Pronto. 4p6 ao invés de 4p5. Adiciona 1 elétron na camada de valência. Cálcio. Aqui é a distribuição dos 20 elétrons, dele neutro. Cálcio perde 2 elétrons, então eu vou tirar esses 2 elétrons da camada de valência. Vai ficar apenas a distribuição até 3p6. Por último, zinco. Zinco, número atômico 30. Distribui os 30 elétrons, tá? A gente distribui todos os 30. Não faz, tira 30, desculpa, não pega 30 e tira 2 e já distribui 28, você vai fazer errado. Distribua os 30, distribuídos, você vai tirar 2 elétrons da camada de valência. A tua camada de valência está aqui, ó, igual o exemplo anterior do ferro. Está aqui, é a 4, então você vai tirar esses 2 elétrons. Pronto, você vai fazer a tua distribuição, vai ser 3p6, né, até chegar no 3p6, 3d10. Assim que vai funcionar. Então, aqui, mais 3 exercícios para vocês fazerem a distribuição eletrônica, agora do ânion flúor, F-, do cátion Na+, e do cátion cádmio 2+, tá? Que é o CD2+. Então, você vai precisar da tabela periódica, pegar o número atômico, distribuir os elétrons do átomo neutro e, em seguida, adicionar elétron ou retirar elétron da camada de valência.